Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. E nossa ideia aqui é discutir casos de condomínio e falar sobre seguro condominial. Temos o coach condominial, tenho também o Doutor Responde. E agora o nosso quadro que vem revolucionando, que é o Super Síndico Profissional. Porque o síndico, tu acha que é um super-herói também, né, Maísa? Com certeza. O síndico é um super-herói. Tem que ser o Hulk bravo, então tem que ser o Você já Superman. reparou na história do Superman, por exemplo? Eu tenho na campanha, na Semana Super Síndico, eu falo sobre um pouco de cada super-herói, de alguns, né? E aí eu falo muito sobre o Super Síndico, porque é aquela pessoa que nem terráqueo ele é, mas ele dá a vida pra proteger os humanos. E nem sempre ele é bem-vindo. Verdade, boa. Essa foi boa. Eu acho que ele vem de outro país, né? Outro mundo. Ele vem de outro planeta. E hoje nosso quadro Super Síndico Profissional está falando sobre implantação de novos condomínios, né? Exato. E aí, então, destrinche pra nós e pra começar nosso bate-papo. Vocês já falaram tudo que tinha pra falar, né? Porque você sabe que eu falo demais. Eu falo muito. A gente vai levantar assim, o dedinho bem leve, né, Thiago? Você tem 1 hora. Vamos bater um papo. Eu também fiz anotações aqui que eu acho que é importante. Bacana. E mete bronca aí. Então, Thiago, por que eu quis falar sobre implantação? Por quê? Porque agora, final de ano e início de ano, costuma ter muita implantação, né? E é um assunto que muita gente fica perdido. Professor, o que fazer numa implantação? E eu costumo falar sobre isso aqui também, porque foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque quando eu iniciei como síndico, o primeiro condomínio que eu peguei era uma implantação. Era uma implantação de um condomínio de 500 unidades. Pouquinho, né? Pouquinho. Então eu tive muitos desafios e eu aprendi com muita porrada. Então essas coisas que me fez sofrer são alguns pontos que eu gosto de falar para que outros síndicos não tenham essas dificuldades que eu tive, tá? Então vamos voltar um pouquinho na história para que quem está entrando agora, quem está começando agora, que muita gente fala, professor, eu acabei de me tornar síndico, então eu ainda nem sou síndica. Existe um condomínio onde eu sou proprietário e que vai ter a entrega, né? Vai ter a entrega do condomínio agora e eu quero me candidatar. O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que fazer como primeiro síndico do condomínio? Então, se você já pegou papel e caneta, vamos lá, que hoje eu vou te passar algumas dicas preciosas para você fazer uma excelente implantação de condomínio. Tá, então vamos voltar um pouquinho à história. A construtora comprou, né, o espaço, fez ali a separação, fez toda a documentação, criou as lojas ou os apartamentos, as casas e vendeu, né? Não necessariamente nessa ordem. Terminou de fazer isso tudo, qual que é o papel da construtora? É construir e entregar para os condôminos totalmente pronto e legalizado, né? Até porque legalizado, né? Até porque algumas autorizações, se ele não tiver, ele nem conclui a obra, né? Então ele precisa terminar e entregar para os condôminos de forma legalizada. E aí acontece a AGI, que é o quê? Que é a Assembleia Geral de Instalação. Essa Assembleia Geral de Instalação, quem faz o edital, é claro, é a construtora. Não existe síndico ainda. A construtora faz um edital de convocação e envia para todos os condôminos. Até então ela tem a lista completa de todos os condôminos, né? Que é o cadastro. Depois me lembra falar sobre isso, tá? Sobre o cadastro de moradores. Então ela faz o primeiro edital e envia para todo mundo, para que todos estejam presentes na AGI, que é a Assembleia Geral de Instalação. A pessoa que já está ouvindo aqui e que já quer participar da AGI como síndico, ele pode fazer duas coisas já. Solicitar para a construtora por e-mail uma cópia ali do regimento interno e da convenção. Regimento interno às vezes não tem, mas a convenção é obrigatório. A construtora já entrega ali uma minuta da prevenção da convenção na primeira assembleia, tá? Então solicita para a construtora. Por quê? Na primeira assembleia é a chance que você tem para alterar. Por quê? Se você deixar passar a Assembleia Geral, a AGI, você vai precisar de 2/3 para fazer a alteração da convenção. Então, esse momento da entrega do condomínio é o melhor momento para propor qualquer alteração na convenção. E por quê? Porque
Na primeira assembleia é o momento em que você concentra o maior número de pessoas, até porque, na maioria das vezes, a construtora ainda é dona da maior parte das unidades, né? Então, nessa AGI estão os condôminos e estão presentes ali também, está presente a construtora, que é dona de grande parte dos imóveis. Então, é aquele momento que tem para fazer qualquer tipo de alteração, né? Porque é o momento que todo mundo está presente. Então, algumas coisas é importante fazer isso. Por exemplo, separar o regimento da convenção, porque às vezes é um documento só. Registra-se em cartório um documento só, a convenção e o regimento como um documento só. É bom que esteja separado. Por quê? Porque se tiver separado, você consegue alterar o regimento com 50% mais um dos presentes. Você não precisa de 2 terços. É porque está dentro da convenção, o documento a par, né? Exatamente. E se for um documento só, você vai ter que reunir 2 terços para poder fazer a alteração, né? Então, essa é uma das coisas. Primeiro, que nessa convenção você já vai conhecer um pouco sobre o condomínio. Para que você se candidate na AGI, você já conhece o mínimo do condomínio. Porque está escrito ali na convenção algumas informações que é importante você saber. Nessa AGI é eleito o síndico, o subsíndico, o conselho e também uma comissão de recebimento do condomínio. Opa, eu nunca tinha ouvido esse nome, então vamos lá. Síndico, subsíndico, conselho e uma comissão. E uma comissão para receber o condomínio. Beleza, o que essa comissão vai executar durante esse processo? Importante. Em alguns condomínios o síndico faz isso sozinho, isso é um erro. O síndico não pode fazer esse recebimento sozinho. Por quê? Porque o síndico é um gestor, ou pelo menos deveria ser um gestor. Ele não é um engenheiro, ele não é alguém que entende de estrutura para receber isso aí. No dia dessa entrega, assim, acontece ali a assembleia, né? E ali na assembleia elege-se o síndico. O síndico, o subsíndico, o conselho e essa comissão que vai receber o condomínio junto com o síndico. Por quê? A partir do momento que elegeu-se o síndico, a construtora fala: toma que o filho é teu. Eu fiz até hoje, a partir daqui você está assumindo. Toda a responsabilidade passa a ser desse síndico eleito, que vai responder pelo condomínio. Ele é o representante legal desse condomínio. Ô, Maílson, eu vi que, como muitas vezes o condomínio não faz essa vistoria de entrega, tem problemas futuros, né? Você aconselha que nesse momento esses moradores que estão ali possam escolher um engenheiro ou alguém responsável para fazer isso? Você está me cortando. Opa, desculpa. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Então vamos lá, então. Estamos sintonizados aqui. Estamos sintonizados. Superpoderes aqui unidos. Esse é um tema de muitíssima importância. Aí, voltando na comissão de recebimento. Esse engenheiro deve fazer parte dessa comissão de recebimento. Por quê? Às vezes é possível que tenha engenheiros dentro do próprio condomínio, né? Como um dos condôminos. Se tiver ali entre os condôminos engenheiro, arquiteto, é bacana que componham essa equipe. Se não tiver, eu oriento de verdade que contrate-se um especialista, né? Um engenheiro especialista nesse tipo de serviço, que a grande maioria dos estados aí tem. Até porque é um profissional que está se especializando só nisso, né? Por que é importante essa pessoa acompanhar o recebimento do condomínio? Porque o síndico está tomando aquela bomba, né? Digamos assim, a partir daquele momento a responsabilidade é dele. E no dia do recebimento, a construtora vai estar com o engenheiro dela. Também, né? Ela vai estar com o engenheiro dela. E se o condomínio não está com o engenheiro responsável ali junto com o síndico, ele vai passar, alguma coisa pode passar, né? Muita coisa pode passar, muita coisa. E não é caro. Se você tiver que pagar um engenheiro para fazer esse acompanhamento, não sai caro. Sai muito mais caro depois receber uma obra cheia de problemas e depois ter problemas para fazer com que a construtora refaça todo aquele serviço. Essa obrigação, né? Então, o que acontece? No dia da comissão, o síndico vai estar lá. Outra coisa que é importante prestar atenção: quando chegar o dia do recebimento, né? Digamos que foi eleito ali um engenheiro, tem um engenheiro responsável que vai ficar ali junto com o síndico. Ok. E mais algum. Logo na entrada, no portão ali na entrada, na portaria, uma poça muito grande de água que não corria para lugar nenhum. O problema começou ali. E muitos outros problemas graves, principalmente na garagem. Muitos problemas sérios. Eu falei: eu não vou receber.
não vou receber, a gente vai reagendar isso aqui para uma outra data e vamos fazer uma outra assembleia, porque a gente vai ter que contratar um engenheiro para fazer isso. Eu acho que nesse momento os malucos precisam ter pressa. A gente quer ter pressa para morar aquela coisa, quer ver se tá na casa da sogra, não sei o quê. Mas esse é um problema. Esse é um problema. Principalmente nesse condomínio tinha 6 meses de atraso. Então tava todo mundo querendo se mudar. Gente que tava morando com a sogra, gente que tava pagando aluguel, gente que casou e não tinha onde ficar. Então já tinha quase 6 meses. Gente que casou, separou, né? 6 meses. Já tinha um período longo. Então, assim, eu tinha que ser muito profissional naquele momento. Ou eu comprava o emocional de que as pessoas precisavam se mudar e resolvia aquele problema depois, sem se importar com o tipo de problema que o condomínio viria a ter, ou eu deixava mais um tempinho essas pessoas aguardando e fazia da forma correta, que era o que eu tinha que fazer. E foi o que eu fiz. E eu fui eleita, eu fui indicada pela construtora. Olha o tamanho do problema. Eu fui indicada pela construtora com relação a isso. Eu sempre tive um lado muito profissional com eles, mas eu sempre deixei claro: eu sou profissional, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não vou ficar do lado de A ou nem do lado de B. Eu sou paga pelo condomínio e eu tenho que zelar pelo condomínio. Verdade, né? Então, inclusive, eu até deixei de fazer parceria com construtora por causa disso, porque os moradores sempre achavam que eu estava do lado da construtora. E acusou também, tem algumas pessoas que querem tirar vantagem, né? Aí o que aconteceu? Eu já fui eleita, eu já fui indicada pela construtora. Eu já tinha um certo, né? Já tinha morador que já ranço, o pessoal fala, né? Já tinha alguns moradores que tinham ranço. E aí, quando eu tive esse tipo de atitude, teve um ranço ainda maior. Alguns agradeceram muito, aquelas pessoas que eram mais esclarecidas, entenderam que era um problema grave e que esse problema seria muito mais grave se a gente recebesse sabendo daquilo ali e não fizesse nada, né? E outros entenderam que eu estava fazendo da forma correta, porque aquilo seria uma dor de cabeça muito maior e que era melhor evitar ali no começo. Então, o que eu fiz? Falei: olha, a gente não vai receber, eu vou fazer uma outra assembleia, vou contratar o engenheiro e vamos marcar um outro momento para que o engenheiro faça esse trabalho junto com a gente. Por quê? O engenheiro anota tudo. Faz um laudo. Depois que acaba a assembleia, ele faz uma ata daquilo ali, ele entrega para o engenheiro da construtora, passando um prazo para ela resolver. Então é algo entre profissional e profissional, tá entendendo? E outra coisa, termos, né? O cara vai ter uma visão, pode causar. Sim. Fernando, tem alguma pergunta aí nesse sentido aí? Não, Thiago. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Ô, Maísa, foi até pra você falar, beleza. Recebi, deu esses problemas aí. Como é que funciona posteriormente, então? Eu recebi algo, eu aceitei, eu não tenho engenheiro, vou lá, recebi a questão com problema, depois detectei que tinha falhas. E como é que é esse procedimento posterior? Então, o procedimento correto é o síndico fazer o quê? E é por isso que é importante ele, pelo menos, ter uma equipe boa para acompanhar junto com ele, porque ele não vai se responsabilizar sozinho. Acontece que quando chega o dia do recebimento, às vezes você tá lá na frente do condomínio e você tá sozinho. Ninguém foi. Você tá sozinho. E aí o que eu faço? Não recebo. Vou pra casa. O que eu oriento o síndico? Não receba. Não receba. Você não tem competência para fazer isso sozinho. Então acontece isso muito. Comigo aconteceu umas 4 vezes aconteceu isso. Tinha toda uma comissão eleita em assembleia junto comigo. Só que quando foi no dia, eu recebi um e-mail, eu recebi o horário tudo certinho, mas eles, por algum motivo, eu não sei se não receberam, mas não estavam lá. E aí eu já tinha, lá como eu fui eleita, eu mesma peguei o contato de todo mundo e mandei um WhatsApp. Falei: tô esperando todos vocês aqui. Se vocês não vierem, eu não vou receber a obra. Então é a primeira coisa que eu quero deixar, a primeira dica: não receba sozinho. E aí essa equipe chegou, levem papel e caneta e celular. Porque você vai registrar tudo. A melhor alternativa é um engenheiro junto. Não tem engenheiro, então faça o que é possível fazer. É registrar. O máximo possível. Registrar. Teve problemas, cada um vai olhar tudo, vai identificar, vai registrar. É melhor registrar em excesso do que em falta. Então registra tudo. Depois que finalizou tudo, o síndico vai fazer uma senhora pauta de tudo aquilo ali. No andar tal tinha isso, isso e isso. No andar tal, isso. Por quê? Tudo que tiver ali, a construtora vai te responder. O que não tiver ali e for um vício oculto,
você vai, ainda quando esse vício aparecer, você vai ter oportunidade. Mas se não for oculto, se esse vício já está ali e você não viu, né? Depois fica mais complicado para você arrumar. Aí então, esses detalhes... É interessante contratar mesmo um profissional. Sim. Porque existem vícios ocultos que muitas vezes o síndico, até mesmo por inexperiência, não consegue visualizar. E já um engenheiro profissional, por exemplo, isso foi um relato de uma condômina, né, que adquiriu um imóvel também que estava na questão da implementação, que eles fizeram a vistoria, ela fazia parte da comissão, tudo, para receber, só que eles acharam por melhor, mesmo assim, pedir depois uma vistoria de um engenheiro, mas essa vistoria foi depois da entrega. Então, o engenheiro saiu batendo coisas que eles não tiveram iniciativa e encontraram várias mármores, né, no pilotis que não estavam bem colocadas. Entendeu? Então aí o engenheiro fez todo um laudo, a construtora teve que responder, né? E trocar essas peças, tudo, porque ali poderia causar um dano até mesmo a criança, né? Tem problemas mais sérios, tem piscina que não funciona. Eu já conheci condomínio com 2 anos de entrega que nunca utilizou a piscina. 2 anos? 2 anos. Que nunca utilizou a piscina, porque logo depois descobriram que ela estava com infiltração, tiveram que esvaziar e a construtora começou a demorar para resolver. Tinha 2 anos. A piscina não pode ficar vazia, né? Não pode ficar vazia. Tinha 2 anos, ou seja, todo mundo comprou o prédio com piscina e há 2 anos estavam usando o apartamento sem a piscina. Isso tudo, Tiago, é importante ressaltar a importância de um síndico bem qualificado. A importância de um síndico bem qualificado. Falando um pouquinho dos meus alunos, eu ensino cada detalhe a respeito disso. Por quê? Porque é o início. É o mais importante. É igual a alfabetização de uma criança. Quando a criança faz bem uma alfabetização, ele tem um 2º grau tranquilo, ele tem uma faculdade tranquilo, ele vai ter todo o resto de vida letiva tranquilo. É o que a gente falou, prevenção, a gente está falando do programa, né, falando de prevenção. Exatamente, então o condomínio, os primeiros 2 anos do condomínio é o início, é a vida do condomínio. É ali que ele cuida da manutenção em dia, é ali que ele cuida da inadimplência em dia, logo no comecinho. É ali que ele faz os contratos, é ali que ele vai escolher se o condomínio vai ter funcionários terceirizados ou contratado direto. Então, esses primeiros 2 anos são primordiais na vida de um condomínio. É o início de uma cultura, na verdade. Né? Exatamente, implantar uma cultura, sabe? Então, o primeiro momento, é muito importante que um síndico seja muito bem qualificado. Então, essa assembleia de AGI, para mim, tinha que ser obrigatório. Esse primeiro síndico tem que ser uma pessoa bem qualificada, tem que ser uma pessoa que tenha realmente know-how para fazer, porque os 2 primeiros anos de vida do condomínio é a base, né? Eu acho que eu não tinha pensado por esse lado, mas isso é um tema interessante. E outra coisa, eu acho que tem que ser imparcial mesmo, tem que ser profissional. Porque a gente percebe, eu já fui convidado, e aí o cara, como a maioria dos votos é da construtora, ela que tem o poder de eleger ou não alguém, acaba contratando alguém do interesse dela, não do interesse para o condomínio. Só que se parar para pensar, se tiver algo errado, é o problema dela também, que não vai para a justiça, vai para outra esfera, vai gastar mais. Porque que a gente fala o quê? Prevenir isso é mais barato que você corrigir, né? Esse é um problema que muitas vezes é um problema de visão. Porque quando a construtora indica um síndico profissional, pelo menos essa construtora que eu tive um trabalho, uma parceria muito bacana, nunca me propôs nada de ilegal, nunca, pelo contrário, a intenção dela em colocar um síndico profissional era exatamente por isso. Por quê? É o cartão de visita dela. O condomínio dela é um condomínio que tem que estar perfeito, porque aqueles proprietários ali são futuros proprietários de outros condomínios dela. Exatamente. Então, é um cartão de visita. E essa construtora, ela entendia que era um cartão de visita. Era um investimento. Era um investimento. Então, para ela, era muito melhor ter um síndico profissional que dissesse exatamente para ela o que ela tinha que fazer e no tempo que ela tinha que fazer, do que ter uma pessoa que não tinha nenhum entendimento e que deixasse o problema estourar para daqui a 2, 3 anos, porque sai mais caro para todo mundo, inclusive para a própria construtora. Isso é uma coisa interessante, você vê, a construtora Sim. chama o síndico, porque eu acho que é cada um na sua área, né? Sim. A gente tem que entender, igual por exemplo, no caso,
Se é uma coisa de engenharia, contrata um engenheiro. Se é uma coisa de direito, contrata advogado. E eu acho que a gente, síndico profissional, tem que dizer o quê? Beleza, eu tenho que conhecer, tenho que dominar, só que eu tenho que acercar de bom profissional. Não tem onde correr. E quanto mais estiver bem assessorado, mais sucesso você vai ter, né? Exatamente. E a construtora, grandes construtoras, construtoras que têm nome no mercado, quando elas indicam o síndico profissional, não é porque vai ter alguém do lado dela. Existe, é claro. Não estou dizendo que não existe, não. Existem as construtoras que fazem isso para ter uma pessoa do lado dela. Mas existem também muitas construtoras idôneas e que o objetivo é exatamente ter alguém profissional para zelar com a segurança que deve ser, porque normalmente nessas assembleias só tem a opção do síndico morador. Então ela leva uma opção do síndico profissional e deixa bem claro, pessoal, a assembleia é de vocês, o condomínio é de vocês, vocês vão eleger quem vocês quiserem. Existem candidatos aqui que são moradores, todos podem vir para frente. A gente está trazendo uma pessoa como opção. Vocês, é uma sugestão. Vocês é que têm direito ao voto e com relação a isso. Mas assim, pelo menos essa construtora, a preocupação dela era essa. A preocupação era de que tivesse alguém lá que realmente entendesse para mostrar para ela o que estava errado. Por quê? É obra, gente, vai ter erro, vai ter, não tem como não ter, vai ter detalhes para arrumar. É interessante que tem uma prova para ela no futuro. Falou, não, peraí, ó, eu fui orientado pela comissão, tinha um engenheiro, mas eu tô fazendo dessa maneira. Então, assim, não é que eu não quis fazer. Não, e tem chamado, né? E tem chamado tudo certinho. Né? Os pareceres. Então, assim, o engenheiro vai dar o parecer da construtora. Então, querendo ou não, o síndico e os condôminos, até mesmo voltando à questão de seguro, seguro condominial, isso daí é uma garantia até para o próprio seguro, né? Outra coisa, mas você tá falando lá do Metentor, que é a situação. Beleza, eu fui lá, igual você tava lá sozinha, vou fazer aqui sozinho, vou receber esse condomínio e tal. Tem alguma consequência posterior para esse síndico que recebe esse empreendimento? Não necessariamente, porque ele não vai receber sozinho. Sempre tem uma equipe ali. Mas igual você, no caso, chegou lá, você estava sozinha. Eu recebi sozinho. Tem alguma penalidade? O sozinho que eu entendi é pela comissão, sem a comissão, né? Mesmo que seja com a comissão, eu oriento que ele não receba sozinho, que ele pelo menos tenha a comissão junto com ele. Eu sempre oriento isso, mas digamos que acontece dele receber sozinho, ele vai se orientar como pode, ele vai fazer todos os registros e vai passar para a construtora o que tem ali para poder ser corrigido. Ele não vai responder, por quê? Porque a assembleia tem que eleger uma equipe para estar junto com ele. Se ele recebeu sozinho, é porque os outros foram irresponsáveis e não estiveram lá com ele. Né? Eu oriento para que ele não faça. Mas se por acaso ele fizer, ele não tem essa responsabilidade sozinho. Na minha cabeça, você que também está na área, está pesquisando todo dia, 24 horas dia. Existe algum aplicativo para isso? Não, né? Para receber condomínio? Eu não tenho conhecimento não, Thiago. Mas seria interessante, é boa ideia aí, ó. Meus amigos de tecnologia, né? Tivesse um app, tirar foto. Não, lembra, falta tal coisa, né? Para te orientar. Eu acho que ajudaria bastante, né? Tem um chamado, né? Tem um registro de chamados que você tem com a construtora, né? Para que você registre todas as pendências, tudo que você envia tem um número ali de protocolo certinho, com a data de envio, com a data da possível solução, para que você cobre tudo na data certa e tal. Tem todos esses registros, mas aplicativo eu não conheço. Mas eu acho que fica a sugestão para meus amigos engenheiros e tecnológicos, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante. Quando os empreendimentos são entregues, né? E a vez que você falou, às vezes o cara não tem um engenheiro, não pode ir, ou quer ter uma organização a mais. Acho que fica uma ideia bacana, né? Mas você falou também para te lembrar do cadastro de morador, Cadastro de morador. O que acontece? Uma das coisas mais importantes no início da gestão do condomínio é ter um cadastro de morador bem claro, com todas as informações ali. E quem tem esse cadastro é a construtora. Por quê? Para quem ela vendeu, se a pessoa vendeu para outra pessoa, tudo isso está com a construtora. Então você tem que pegar essa base com a construtora e a partir dessa base você atualizar. A ideia é que todos os anos você faça uma atualização desse cadastro. Até para usar essas informações, por favor, né?
A gente tá falando sobre comunicação no último programa, na hora de mandar informativos, boletins, né? Para chegar para as pessoas. Né? Até essa questão que eu falei agora há pouco, quando ela estava falando sobre o caso de condomínio, que eu estava comentando. Tudo que é relacionado à unidade, você trata com o proprietário e não com o inquilino. Então, se você não tem esses dados bem atualizados, como que você vai saber quem que é proprietário e quem que é inquilino? É muito importante. Eu acho que é importantíssimo, né? Até para saber quem está convivendo ali, né? Como é que funciona, quem é as pessoas que estão ali mesmo, né? Ainda mais no começo, ninguém conhece ninguém, né? E eu acho que é interessante, você levantou uma bola que é interessante, a gente preocupar com isso, porque ali vai surgir uma comunidade, né? E se ela for bem tratada ali, é a sementinha que a gente falou, né? Vai colher na frente. É muito importante que esse início seja bem feito. E assim, tem mais algumas dicas que eu gostaria de deixar então, vamos aqui. Aqui. 2 informações muito importantes. Quando você recebe esse condomínio, existe uma previsão no Código Civil que é obrigatório, o condomínio tem que ter seguro. E nos primeiros 120 dias, você tem 120 dias para fazer o seguro do condomínio, para contratar o seguro do condomínio. Mas para isso, você tem que antes providenciar a documentação do condomínio, que é o quê? CNPJ, né? Você tem que pegar o CNPJ, levar depois a ata com o CNPJ, você tem que levar no banco para abrir a conta do condomínio, né? 2 coisas importantes. O CNPJ do condomínio, se o condomínio te entregar toda a documentação certinha, é coisa rápida, de 15 a 20 dias você já consegue esse CNPJ. Você precisa do CNPJ para abrir a conta do condomínio. É uma das coisas que o povo me pergunta muito. Professora, o nosso condomínio ainda não conseguiu o CNPJ. Como que eu vou abrir a conta do condomínio? E agora preste atenção. Se você não tem CNPJ, você não consegue abrir conta. Se você não consegue abrir conta, você não tem como gerar os boletos das taxas condominiais. Se você não tem como gerar boleto, o condomínio não tem dinheiro. Só que daqui a 30 dias você já tem conta para pagar. Outra coisa, o CNPJ é como se fosse CPF, você não existe, né? Você não existe sem o CNPJ. Então é uma das coisas que o povo me pergunta muito. Como resolver então, professor, esse tipo de coisa? 2 dicas importantes. Eu falei para pegar papel e caneta. Eu espero que você tenha pego. Porque são dicas de ouro que você não encontra nem em curso pago, tá? E é verdade. Tem um monte de curso pago que eu já fiz e não te passa esses detalhes. Não passa. Por isso que é o super síndico profissional. Super síndico profissional. Então preste atenção, 2 detalhes. Não tem CNPJ, você não consegue abrir conta. E como é que você vai abrir conta então se você não tem CNPJ? Ah, professora, eu vou abrir então no meu nome. Não faça isso. Ah, mas eu sou o síndico do condomínio, não importa. A conta do condomínio é no nome do condomínio, não é em nome do síndico. Ah, mas como é que eu vou abrir a conta do condomínio se eu não tenho CNPJ? Se tá difícil aí, se tem algum problema com relação à documentação e você não conseguiu o CNPJ, cria-se uma associação de moradores. Por mais que seja momentâneo, para que você consiga abrir conta. Né? Não, porque se você... Essa eu nunca tinha ouvido mesmo, não. Não tô te falando? Só que é só super simples, só SSP sabe disso. Então, eu falei que era dica de ouro. Pega o papel e caneta. Rápido, né? Porque é rápido, é tranquilo de criar uma associação de moradores, e com a associação de moradores você cria o CNPJ. Com o CNPJ você vai lá e abre a conta do condomínio. É porque você existe juridicamente, na verdade. Então não se resolve um problema criando outro problema. Não vai abrir a conta no seu nome porque o condomínio... Outra coisa que eu acho muito errada, às vezes eu converso com o pessoal aqui, quando começou o Riacho Fundo, do Paraíso, a administradora administra o dinheiro do condomínio. Acho totalmente errado. Os condomínios que a gente administra, eu não mexo. Isso aí é a conta PU. A conta PU é um problema sério. Eu não gosto. Por exemplo, os condomínios que a gente administra, nenhum a gente tem acesso. O único acesso que a gente tem é demonstrativos, né? Que é pagamento, essas coisas, mas eu já falo, nós não mexe com o dinheiro dos outros. O dinheiro é seu, o síndico que mexe lá com o dinheiro. Porque se acontecer alguma coisa, já é mal visto, né? A administradora que não faz não sei o quê. E eu acho que é muito risco para o condomínio, né? Quem sabe hoje, nem conhece. Às vezes a empresa está aberta aqui, mas tem um rombo ali, ela usa o seu dinheiro para pagar outras contas. Conta PU é assunto para um outro programa, porque é assunto mesmo, Thiago. Então né? vamos seguir aí, né? Mas fica aí o spoiler, né? Que aí o spoiler. Gostei dessa, então vamos lá, mas só para ficar frisado pro nosso amigo síndico. Eu não consegui abrir o CNPJ em tempo hábito, eu tô tendo dificuldade, então eu vou para a segunda opção, que é uma associação, né? Dos moradores. Aí eu pergunto para você, abre essa associação de moradores. Depois eu posso transformar a associação
no condomínio ou se extingue ela e já vai pro... Não. Depois, quando você conseguir toda a documentação para criar o CNPJ, você cria o CNPJ. E esquece a associação. Simplesmente deixa a associação de lado e começa a operar com o CNPJ. Isso é algo momentâneo. É só para enquanto você resolve. É só para resolver o problema da conta. Né, é para resolver o problema da conta. Porque sem conta não tem dinheiro. Sem dinheiro não tem como pagar a conta. Né? Não tem então é para resolver o problema da conta bancária. Então vamos lá, dá mais dica aí, mas... Outra coisa. Assim que você recebe o condomínio, uma coisa interessante, sai tirando tudo que é torneira bonita que tem lá. Sabe aquelas torneiras bonitonas que a construtora deixa? Principalmente condomínio ali de padrão mais elevado, tem umas torneironas bonitonas, sai tirando tudo. Vai na loja de construção, compra aquelas bem pebinha de 99 centavos, umas de plásticozinho, e substitua todas. Tira todas, guarda e coloque essas no lugar. Por quê? Porque no início da vida do condomínio só tem prestação de serviço, só tem obra, só tem reforma, só tem net, só tem as empresas que estão fazendo as ligações ali e tal, e o síndico não está ali em tempo integral, não tem ninguém para vigiar. Então some tudo, some as lâmpadas de emergência, eu tiro todas. Eu tiro as lâmpadas de emergência, né? No início você tira tudo, lâmpada de emergência, em alguns casos até os extintores somem. Então, até os extintores dá pra tirar, não dá pra tirar porque é perigoso, né? Se Deus o livre acontecer alguma coisa. Mas é engraçado, que é um ser humano, né, cara? Some tudo. Os extintores são roubados, até lâmpadas, se for lâmpada de LED, então, o povo rouba mesmo. Bota, e não coloca nem outra no lugar, fica o buraco lá. A pessoa arranca e leva pra casa. Cara, é muito triste ouvir isso, né, cara? É sério, o povo depende. Que sociedade é essa, né? O povo depende. Não, e é do próprio povo, né? Pois é. Mas não é o povo, não é os moradores, não. São os prestadores. Terceiros, né? Que tem pouco morador também, o cara fica, né? A oportunidade, né? Eu já tive esse problema muitas vezes. Tive no começo, na verdade. Depois eu comecei a aprender a malandragem, né? Aprendi a malandragem, eu tirava tudo, guardava tudo. Você adquiriu um superpoder, né? Eu guardava tudo. Aí depois de 2, 3 meses que o povo já tinha se mudado, porque nesse iniciozinho vai mudando um ou outro, né? Não tem muita gente. Grande ocupação, então demora assim uns 3 meses pra ter, sei lá, 30% dos moradores ali. Então depois de uns 3 meses eu vou lá e faço as substituições, que aí já tá mais presente, já tem câmeras às vezes, né? Já tem porteiro, já tem gente pra fazer ronda. Beleza. Aí fica mais fácil. Então vamos seguir com o nosso quadro Super Síndico Profissional. O seguro, que eu vou voltar a falar, o seguro é muito importante, gente, não pode deixar de fazer, tá? 120 dias é o máximo, tem que fazer o seguro do condomínio. Aí quais são as coberturas? Existem várias. A minha dica é que não faça com banco. Eu ia falar isso agora, eu falo assim, como eu sou corretor de seguros, né? E aí a gente tem um quadro que é o seguro condominial aqui. Igual eu falo, acho que entender que cada condomínio tem a sua particularidade. E entender o que vai servir para você. Nem mais, nem menos, mas aquilo que vai encaixar para você. Que vai encaixar para você. O porquê que eu falo isso, gente? Porque o gerente do banco, as pessoas do banco, eles têm metas a serem cumpridas. Então, eles trabalham por meta. Quando acontece um sinistro no seu condomínio, que você liga, eles vão dizer, liga no 0800. E você vai ter que resolver tudo. E quando você liga para o corretor é diferente. Você liga simplesmente para tirar dúvida e marcar um horário e ele vai lá no condomínio, ele vai sentar com você e vai te explicar tudo o que você precisa saber. Vou contar um caso. Essa semana esse meu síndico, né, a gente conversando sobre uma situação, ele estava com medo de ser penalizado na justiça, né, foi me dar sua pólice aqui. E ela tem um RC Condomínio que é para isso, né? Tá vendo? Tá tendo um valor bacana, mas eu achei que sim, tava 800 mil, só que era um condomínio de 16 unidades. Era muito dinheiro. E aí o pior, tinha uma pólice de quebra de vidro, 10 mil reais. Eu falei assim, nem vidro lá você tem, pô, porque é 16 unidades, não tem portaria. Tem que tomar cuidado. E eu falei, então você contratando uma coisa que não vai te atender nunca. Você está gastando dinheiro. Você podia melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí a gente foi analisar, por exemplo, a parte de incêndio, que é reconstrução, 2 vezes mais o valor. Quando o seguro estava em torno de quase 4 mil reais. Eu falei, não tem lógica, um condomínio de 16 unidades. Você é seguro para ficar bem feito, no máximo R$1.500. Então eu estava pagando o dobro. Porque você falou, nós corretores vamos querer dar uma solução. Você vai lá, você vai vender a solução para a pessoa. Assim, assim, assim. O banco não, o cara lá quer bater meta, quer colocar ali. E esse caso que você está falando é o contrário, porque normalmente esse daí ainda é bom. Não, foi acima. Esse daí foi acima, tá bom? Normalmente é o contrário. Eu fechei um com 200 unidades por R$4 mil.
Ele tinha 16 unidades, tava por R$3.500. Era cobertura ampla, não era não? Não, é porque eu vi lá, o cara colocou bem alto mesmo as coberturas, porque se ganha sobre isso, o corretor ganha comissão. Então quanto mais ele coloca, mais a grana dele, né? Ou podia também estar com a taxa de rentabilidade maior. Mas você tem exemplo, um condomínio de 250 unidades, R$4.000. Bacana, ficou bacana. E um 16 unidades, R$3.500. Então, pois é. Então muitas vezes o síndico não conhece nem as coberturas, nem para que serve, qual que é o tipo de franquia que vai ter quando precisar. Então tem que tomar cuidado com relação a essas coisas. Você tem muito vidro, então contrata-se um valor legal para quebra de vidro. Eu já prestei consultoria para condomínios que tinha quebra de vidro, tinha vidro quebrado e a pessoa nem sabia que ele tinha direito, né? Ou seja, você já pagou por esse serviço, então, depois você vai onerar novamente o caixa do condomínio para cobrir um serviço que você já pagou. Por isso que a gente temos, amigão síndico, o Seguro Condominial, nossa playlist que fala sobre as coberturas, fala sobre o produto. Para ver essa mente. Outra coisa interessante é a assistência 24 horas, que ninguém usa, né? Ninguém usa e que tem um monte de coisas ali que ele já pagou por isso e que ele não utiliza por desconhecer. Então, tá com dúvida? Chama o corretor, pede para ele te explicar detalhadamente o que é cada cobertura e não esconde essa apólice, coloca no lugar seguro, mas lembre-se o que você tem de cobertura para quando você precisar, você usar. Porque muita gente chega, pega a apólice, enfia na gaveta, acontece tudo dentro do condomínio e ele acha que é só para desmoronamento aquilo ali, né? Você vai usar se desmoronar. Acaba que vence o seguro, ele não utilizou nada e pagou do condomínio de novo por coisas que ele já pagou na apólice. E assim, acho que a ideia é facilitar para o síndico, né? Se ele quer utilizar. Outra coisa com relação a funcionário. O síndico é o primeiro gestor, né? Ele vai verificar no condomínio se vai contratar os funcionários ou se vai fazer a gestão terceirizada, né? Os funcionários terceirizados. E quem que decide isso é o síndico? Não, ele deve decidir em assembleia, deve decidir com o conselho, pelo menos com o conselho, mas o ideal é que ele decida isso em assembleia. E tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, inclusive é o tema da nossa live amanhã. Amanhã não, depois de amanhã, né? Hoje é terça, quinta-feira. Quinta-feira, 9h é o tema da nossa live ao vivo. Quem ainda não faz parte, depois pode entrar para poder participar. maiusa.com.br/live, tá? Então o nosso tema vai ser esse: funcionário terceirizado ou contratado direto. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? A gente vai discutir isso. A compra dos carrinhos para transportar o lixo, container, uniforme de funcionário, se for, né, direto. Mas você nesse sentido, você acha que é interessante o condomínio receber de uma empresa enxoval ou ele próprio comprar um enxoval? Então, tem algumas construtoras que já fazem esse pacote. Eu falo até terceirizadas também, às vezes eu já tive caso de oferecer isso e o síndico me solicitar amigavelmente, isso aí eu tive que fornecer, né? Os condomínios de classe mais elevada normalmente já tem uma taxa que os condôminos pagam direto para a construtora, para implantação. Então já vem uma taxa da implantação, a construtora já entrega tudo. Entendi, entrega toda a mobília, entrega às vezes até capa de elevador. Tudo bonitinho. Só que aí tem as coisas básicas lá de dentro, né? Que é carrinho de compra, a capa do elevador, os tapetes, né? Os carpetes ali de entrada, tudo isso precisa de dinheiro, né? E aí tem N formas de conseguir. Ou faz-se uma taxa extra ali para poder comprar isso daí, ou fazer uma parceria. Existe as parcerias, né? As parcerias. Enfim. Então, o cuidado que o síndico tem que ter, gente, nesse início, uma das coisas importantes é que o síndico tem que ter em mente que ele não é o dono do condomínio, ele é o gestor, ele é o CEO, e como gestor, como CEO, ele não tem que decidir nada sozinho, como essa questão dos funcionários. Ah, mas eu que decido. Não é você que decide. Tudo que tem a ver com o dia a dia ali, tudo que vai ter uma ligação direta com os moradores, principalmente com relação a dinheiro, você tem que levar para a Assembleia para ela poder decidir. E o seguro, professora, tem que levar? Não, porque o seguro está previsto lá na previsão orçamentária, que normalmente na AGI também já se vê a previsão orçamentária. Eu te aconselho levar o corretor para explicar o que o condomínio tem direito ou não. Eu não vejo necessidade, não, nenhuma. Quem tem que entender é o síndico, quem vai fazer uso é o síndico. O seguro é para as unidades, para a área comum, né? E
leva-se a unidade, mas como um todo. Entendi. Não foca as unidades, o foco é das áreas comuns, então não há necessidade. Até porque tem algumas corretoras que enviam a pólice individualmente para as unidades. Então ali está explicando e tal, tá explicando direitinho. Então tem coisa que há necessidade de levar para a Assembleia? Sim. Tem coisa que não há necessidade, que é só para tumultuar e criar problema. Então o seguro condominial é uma previsão lá do Código Civil, é uma obrigatoriedade e está previsto na previsão orçamentária. É isso que ele tem que saber. Tá lá na previsão? Tá lá na previsão orçamentária? Então você tem que fazer, você não tem que levar para a Assembleia. Não tá na previsão orçamentária e é custo para o condomínio? Então você tem que levar para a Assembleia. Beleza, bom demais, fiquei feliz. Ok? Vamos comer mais seguro aí pra galera aí. Algumas coisas mais importantes aqui também, tá? Uma informação que o povo sempre me pergunta, professora, as atas de assembleia precisam ser registradas em cartório? Depende, gente. Eu aconselho que sim. Por quê? Porque a gente não faz ata todo mês. Você faz ata, sei lá, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Eu aconselho que você registre. Por quê? Porque toda vez que você precisa disso como prova, né, para noticiar a terceiros, ela só vale se ela estiver registrada, como é o exemplo do banco. Você precisa da ata que te elegeu síndico registrada em cartório para que você possa representar o condomínio. Então, você tem que levar lá no banco e só vale se tiver registrada. Então, eu aconselho, por mais que não seja AGO, tem gente que registra só AGO. Eu aconselho registrar todas. O custo não é tão alto assim. Outra informação, a pergunta que o povo sempre me faz. Cadê? Custo da aquisição, algumas dicas importantes. É porque eu trouxe uma pauta aqui, tá, gente? Para eu não esquecer de algumas coisas importantes que eu precisava falar. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu tinha falado àquela hora, tá? Transparência. Não decida nada sozinho, divida responsabilidades. E você divide responsabilidade como? Compartilhando essas decisões em assembleia, ok? Outra coisa que eu já falei também algumas vezes e eu gosto de frisar. Qualquer coisa que você for tratar com a unidade, você trata com o proprietário e não o inquilino, principalmente a taxa condominial. Você não coloca em nome do inquilino, você coloca em nome do proprietário. Por quê? Porque você vai ter problemas com a cobrança depois. Aí o proprietário chega para você e diz, não. Eu não recebi. Não, você quem está no boleto condominial é o inquilino, trata com ele. Só que, na verdade, a responsabilidade é do proprietário, não é do inquilino. Então, acaba que os alunos, tem alunos, inclusive, com esse tipo de problema, e tem muito síndico com esse tipo de problema. Então, taxa condominial, taxa extra, qualquer tipo de taxa é com o condômino, é o nome do condômino, não é o nome do inquilino. Outra informação importante, gente, a caixa de água, precisa lavar a caixa d'água, tá? Tem muito condomínio que é entregue pela construtora sem fazer isso e ali dentro tem resto de madeira, tem resto de isopor, tem um monte de coisa. Então, tem que limpar antes de encher, né? Tem que limpar antes de encher. E aí, eu já participei de condomínio, eu já vi com esses olhos condomínio de 2 anos, de 5 anos, sem nunca ter limpado a caixa de água. Já vi até pombo. Eu pergunto, tem que limpar? Eu já vi até pombo morto, rato morto dentro da caixa d'água. E sabe aonde que isso impacta diretamente? Na saúde das pessoas. É isso que eu falo agora. Tá todo mundo usando uma água que é totalmente podre, né? Isso dá infecção, isso dá disenteria, isso dá inflamação, isso adoece crianças principalmente, idosos, todo mundo. Então, os condôminos, inclusive eu oriento até os condôminos, peça a comprovação para o síndico de que está havendo a limpeza da caixa d'água, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Certificados? Não, tem que ter o certificado. A cada 6 meses. Eu falo assim para os condôminos, né? Eles emitem um certificado da quantidade de cloro da água. Eu aconselho que, por exemplo, os condomínios que a gente atende aqui, se faz o certificado e ainda faz a análise da água. Exatamente, eu ia falar disso agora. Eu ia falar que pelo menos uma vez no ano, porque a caixa d'água ela é limpa a cada 6 meses. Pelo menos uma vez no ano faz-se a análise da água para saber se ela é potável, se está certinha. É baratinho, acho que vale a pena esse investimento. E pega essa informação e sim, divulga para todos os condôminos, para que eles saibam que a água do condomínio deles está sendo bem tratada. Essa é uma informação muito importante, ok?
Contrato de manutenção dos elevadores. Gente, é importante fazer. Não permita que os elevadores fiquem sem um contrato. E, na minha opinião, tem que ser com a própria fabricante do elevador. É um pouco mais caro? É, mas vale muito mais a pena, tá? Porque quando eu vi uma coisa com a síndica no Águas Claras, ela falou uma coisa que você falou, Thiago, eu aconselho por quê? Você vai com outra empresa comprar a peça, mas não tem. Quando é fabricante, não tem essa conversa. Eles têm que fornecer. Como é que eles não têm a peça que eles fabricaram? Eu vou além. Sabe outra coisa que é importante? Você está fazendo com a empresa terceirizada. Normalmente essas empresas terceirizadas são ex-funcionários das empresas que sabem todo o procedimento, sai e monta a sua terceirizada. O preço é a metade. É tentador para o síndico, principalmente aquele que está precisando de caixa. É a metade do preço que ele vai pagar. Só que essa empresa não tem fundos, essa empresa não tem caixa, essa empresa não tem patrimônio. E Deus o livre, acontece alguma coisa com alguém ali dentro e tem que indenizar, o seguro vai pagar? Não, ela vai botar para a empresa do elevador. E a empresa do elevador não tem fundo para isso. E aí o que vai acontecer? Vai ser problema para o condomínio. Eu acho que assim, a grande bandeira da nossa tênis comunal é isso, a gente preservar, buscar qualidade e a gente entender que preço muitas vezes não está relacionado com qualidade. Exato. Porque às vezes o barato sai caro. Uma hora vai, igual eu falo, uma hora vai dar merda e alguém vai ter que pagar. E a questão de fechar a porta depois que o ladrão entra, né? Nós brasileiros temos isso. Eu não vou fazer um seguro de desmoronamento, porque não tem desmoronamento no Brasil. Teve aí o edifício Andréa que acabou de matar Hoje tava mostrando lá no Salvador com a chuva, o cara mostrou uma filmagem de desmoronamento do caiu o muro e uma parte da garagem não. Aí. Então, hoje, quando vocês estão vendo um vídeo sobre isso. Então, assim, é igual eu falo, o seguro, a gente tem que entender que a coisa tem que servir a gente. A gente não quer usar, só que quando a gente for usar, vai nos atender. Exatamente. Inclusive, agora os seguros, Thiago, eles estão indo diretamente aos condomínios, fotografando, fazendo uma inspeção mais detalhada. Na verdade, é um procedimento que tem que ser feito. Que deveria ser feito, mas muitas vezes não é. Porque, na verdade, é o seguinte, acontece. Como é que funciona? A empresa ela tem 15 dias para negar isso. Ela faz essa vistoria porque ela pode negar correr risco ou não. A seguradora não tem obrigação de aceitar nenhum risco. Ela pode dar negativa. Então, as boas empresas fazem o quê? Vai lá para conferir, porque a partir do momento que eu aceitei, acabou, filho. A partir que eu dei um aval, eu estou assumindo aquele risco. Por isso que elas fazem essa vistoria anterior para se vai aceitar o risco ou não, né? Tiago, tenho 5 minutos, ainda tem coisa bem importante para falar. Vamos lá, mete bronca. Olha só, algumas informações ainda importantes. Comece a fazer a cobrança do inadimplente o quanto antes. Venceu hoje, amanhã não consta como pago, já começa a cobrança amanhã. Principalmente nesse início, implantação. Não deixa para cobrar daqui a 2 anos, porque você vai ter problema sério. No início de vida do condomínio, a inadimplência costuma ser absurda. Então, quanto mais você demorar... Quanto mais você demorar a cobrança, mais problema no caixa você vai ter. Detalhe, começou a ter problema na previsão orçamentária, você tem que resolver. Não empurra com a barriga, porque senão daqui a pouco fica insustentável. Outra informação importante, gente, construtora também paga taxa condominial de 100%, tá? Tem muito condomínio que até hoje fala pra mim, professora, a construtora só paga 30% das unidades dela. Isso tá errado. Leva para a justiça que isso resolve. Construtora é condômina. Todo condômino tem que pagar 100% da taxa, independente dela ter 10, 20, 50, 100 unidades. Ela tem que pagar 100% do valor de cada uma das taxas. Cuidado com as manutenções, não perca as garantias e os prazos. Isso tá lá nos documentos, tá? Os documentos que você recebe da construtora. Outra coisa, no dia do recebimento da construtora, não pegue os documentos, porque é uma caixa gigante, você não vai ter tempo de analisar. Pegue depois, para que você tenha tempo de analisar um por um e poder assinar com relação a isso. Antes de fechar contrato com empresas de gás e demais fornecedores, verifique indicação com a vizinhança, tá? É melhor para vocês. Outra pergunta que me fazem muito: a partir de quando os condôminos devem pagar a taxa condominial? A partir da entrega da chave. Tá? Só da chave? A partir da entrega da chave. Tem uma informação dúbia com relação, um entendimento dúbio com relação a isso. Alguns falam que é a partir do habite-se.
E juridicamente existem muitas teses que comprovam que você só é dono de verdade, você só pode fazer alguma coisa com a unidade após você receber a chave. Até você receber a chave, ele não é seu. Ele é seu, mas está com a construtora. Você não tem poder. Você não tem poder para lidar com nada. A partir do momento que você pegou a chave, ou você morar ou você alugar, você tem o poder. Então, a partir desse momento, a taxa condominial é sua. Antes disso, é a construtora que tem que pagar. Rapaz, dá uma causa do caramba, né? Porque vai ser dias diferentes, 20 dias, 10 dias, né? Uma coisa muito complicada isso aí, hein? Passei muita informação em menos de 1 hora, tá vendo? Não, vamos fazer, ficou muito bacana, vamos dividir, mas sim. Mas é interessante porque eu acho que o que tem que ficar na cabeça do síndico? Depois eu quero feedback, viu? Vocês que estão ouvindo aí, que gostaram desse conteúdo, eu quero ver o print depois, viu, Thiago? De quem falou que gostou e de quem aprendeu alguma coisa com a aula de hoje. Eu acho que o mais bacana é o seguinte, dessa aula de hoje é o quê? A gente nascer certo, né? Nascer certo, construir a cultura certa. Fazer uma base bem feita. Isso, para não ter futuros problemas com o condomínio, né? Eu acho que essa é a melhor dica de hoje. Muito bacana mesmo. Super síndico profissional, muita coisa que você vê, eu vivo 24 horas isso e muita coisa não tinha nem ouvido aí, e eu até pesquisei o tema, algumas coisas, você viu que eu vim falando, mas interessante, muitas coisas foram bacanas, depois vamos destrinchar esse material nas redes sociais, porque eu acho que tem que ser elevado ao síndico mesmo, né? Mas a última pergunta para nós encerrar nosso quadro Super Síndico Profissional: por que eu tenho que contratar um síndico profissional? Porque eu vou melhorar a sua pergunta. Por que eu preciso contratar um síndico bem qualificado? Tá? Por quê? Um síndico bem qualificado, porque eu conheço muito síndico morador que é melhor qualificado que muitos que se dizem profissional, infelizmente. O síndico profissional, teoricamente, é aquela pessoa que se preparou e que vive disso. Ele trabalha com sindicatura, ele não, é a fonte de renda principal dele, ou única, é sindicatura, né? E é importante por quê? Porque é um trabalho como outro qualquer. Tudo aquilo que você se especializa, você se torna bom. Então, o síndico que se especializa em fazer só isso, ele se torna uma excelente opção, principalmente se ele entender de gestão, tá? Para fazer o negócio bem feito, e se ele tiver uma visão ampla, uma visão de empreendedorismo, o céu é o limite. É bom para o condômino, porque vai ter um síndico preocupado com gestão, preocupado com qualidade de vida, preocupado com sustentabilidade, preocupado com as crianças do prédio, preocupado com eventos no condomínio. Então, é bom para os condôminos ter um síndico bem qualificado, e é bom para o síndico se qualificar para fazer um excelente trabalho, porque ele vai ser indicado para muitos outros. Eu costumo dizer que um bom profissional, ele agrega para todo mundo, até para a construtora também, né? Acabou de falar, com certeza, né? Todo mundo vai ganhar com um bom profissional. Isso que a gente tem que entender. Eu acho que a ideia de tudo mais é de entender que temos que contratar bons profissionais para prestar um bom serviço para a nossa sociedade, né? E eu tenho uma notícia muito boa que eu deixei para o finalzinho, porque o finalzinho é sempre o melhor. Vamos lá então, demos aí. O finalzinho é sempre o melhor. É Black Friday. Olha, coisa boa. É Black Friday. Eu tenho pessoas que me esperam o ano inteiro para comprar com desconto de Black Friday. Então, gente, eu vou dizer aqui só para vocês, ouvintes da rádio, não tá nas redes sociais, tá? Pode procurar lá na minha página do YouTube, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Telegram. Pode procurar em tudo lá que você não vai encontrar essa informação. Mas eu enviei por e-mail e a gente tá tendo um super mega desconto de Black Friday, mas é só para essa semana, tá? É só para essa semana. Aquelas pessoas que se interessarem, pode me enviar um WhatsApp para eu poder conversar com você, e é 61 98103 6000. 61 98103 6000. Se você tem interesse em ser um síndico profissional e entrar para a família SSP e aprender, olha, uma frase bem resumida, eu quero falar um diferencial do SSP para os outros cursos. Eu sou síndica desde 2008, tenho um grande conhecimento com relação a isso, e nós fazemos um trabalho que é direcionado de 1 ano inteirinho, porque eu entendo que qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, desde que tenha uma metodologia, que tenha um treinamento e que tenha um mentor para tirar suas dúvidas. E é por isso que lá no SSP a gente dá um acompanhamento de 1 ano inteirinho. A pessoa entra e passa 1 ano inteirinho comigo,
comigo, a gente faz juntos o seu currículo, a gente faz junto a sua proposta, a gente te prepara para as assembleias, a gente te prepara para a captação de clientes, para fazer a prestação de contas, enfim, é um ano inteirinho eu pegando na sua mão, andando contigo lado a lado para que você possa conquistar quantos condomínios você quiser. Show de bola. Vende seu peixe, então fala as redes sociais para nossos amigos que estão te ouvindo aí na internet. Então, no YouTube, né, que é o canal, inclusive tem live quinta-feira, tá? Toda quinta-feira às 9 da noite a gente tem uma live falando sempre sobre um tema diferente, dessa forma que eu passei para vocês hoje, com muito conteúdo, com muita aula, não é blá blá blá. É 1 hora de muito conteúdo toda quinta-feira às 21 horas. Para você participar da live, você vai entrar em maiusa.com.br, MAILZA, tá? maiusa.com.br/live. Você já vai entrar lá. E o tema dessa próxima quinta é sobre funcionários, terceirizado ou contratado. Bom tema, né? sim. Excelente. Vantagens e desvantagens. E toda quinta-feira a gente tem. Então, esse é o site para você entrar para a live. Lá no YouTube, Maiusa Santos, e pode entrar no meu site que é mais fácil, maiusa.com.br, que lá você encontra todas as informações. Telegram? Telegram? E o Telegram? O Telegram, o grupo do Telegram. Se você quer receber informações diárias, uma dica todos os dias e áudios meus, entra na nossa turma do Telegram, porque tem informação que eu só passo lá. Inclusive o PDF das aulas de quinta-feira eu vou começar a enviar pro Telegram, somente para quem tá participando do Telegram, é bom pra tá, né? lá. Pois é, só quem tá no Telegram que recebe. O Telegram é maiusa.com.br/Telegram. Show de bola, é nosso super simples, sinal quem quiser entrar na internet. E lembrando que a gente está aqui toda última terça-feira do mês. Com quadro super simples, sinal. Amigão síndico, dê sugestões aí para os nossos próximos quadros. Fê, vende seu peixe para os nossos amigos ouvintes. Tiago, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, é muito bom, a gente agrega conhecimento e cada vez que eu venho ao programa eu descubro que eu sei menos e aprendo muito mais quando venho. E claro que a gente deve, né, sempre estar buscando conhecimento. Então, assim, quero agradecer e parabenizar sempre, esse vai ser sempre meu discurso de finalização, né? Não, nunca de despedida, mas de finalização. Então, assim, para quem quiser tá agregando, entrando em contato comigo diretamente, pode ser via WhatsApp, né, no telefone 619-8531-0740 ou através do meu Instagram, né? Porque eu ainda estou em construção do caso de condomínio, né? Então pode me adicionar como Nanda Champoski, né? No Instagram eu me encontro com esse nome. E também pelo Inteligência Condominial, né, Tiago? Porque nós estamos recebendo muitas feedbacks, assim, muitos elogios ao quadro, que pessoas têm se identificado com casos, né, de condomínio que ou não ocorreu no condomínio dele, ou no condomínio do pai, da mãe, do vizinho, né? Então, assim, a gente tem recebido, né, várias palavras de incentivo para que a gente continue o quadro. E é isso, Tiago, só agradecer e também tem um e-mail, casosdecondomínio@gmail.com. Beleza, galera, estamos na nossa reta final aí, vamos agradecer nossos patrocinadores, né, sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Então eu quero chamar você para conhecer um pouco a Celi Tecnologia, uma empresa que atua na área de tecnologia condominial, controle de acesso, PSDA, parte de sistema elétrico, portaria remota. Estamos aqui sempre com o Cleito conversando sobre essas questões tecnológicas do mundo condominial. www.celitecnologia.com, tá bom? Fala com o Cleito lá. Temos também a Vilar Elevadores, né? É importante a gente estar com a empresa que vai nos atender da melhor forma possível de elevadores, tem um respaldo, é uma empresa que constrói até seus próprios elevadores também, tá adentrando no mercado de Brasília. Então eu aconselho você procurar nas redes sociais Vilar Elevadores, né, que é uma empresa que vai te atender bastante. Entra lá no comercial, faz uma cotação, tem orçamento com peças, sem peças também. Então eu vou falar também da atual Forte Corretora de Seguro, é uma empresa que atua na área de seguros automóveis, plano de saúde, condominial. E aí, sempre com a Lisiane aqui falando sobre seguro condominial. Convido você a entrar na nossa playlist lá no quadro Seguro Condominial e tirar um pouco mais dessa dúvida sobre a questão das coberturas, né? E ela faz um trabalho bacana que chama-se Papo Seguro DF.
Quem quiser conhecer um pouco mais de seguro em outra dimensão, em outros segmentos também, entra lá nas redes sociais, Papo Seguro DF. Também quero agradecer a Torca Controle de Condomínio, seu condomínio em boas mãos. A gente atua na área de contabilidade, atua na área de limpeza e conservação também. Cotações 61 984 445210. Então aí a Torca Controle de Condomínio é a empresa que vem desenvolvendo um trabalho bacana nessa área de contabilidade, administração de condomínios e a parte de limpeza e conservação. E também agradecer a Ativa FM para acreditar na gente aí nesse projeto, né? Eu costumo dizer que são poucos programas que falam de condomínio. Na verdade, acho que só tem 2 no Brasil. Tem o pessoal do Cadê o Síndico, mandar um abraço pro pessoal lá, Grupo Loreto, participa, todo mundo lá bacana, e a gente aqui que vem bater um papo diferenciado no dia a dia. Lembrando, pessoal, que a gente tem aqui hoje, a gente tem o quadro Super Síndico Profissional, a gente tem o coach condominial, eu tenho o seguro condominial, tenho casos de condomínio. Então, assim, aqui a gente fala de tudo que se vivencia em condomínio, desde a parte chata até a parte divertida. Eu entendo que a gente tem que juntar ação com emoção, né? A questão da matemática com a parte das emoções também, né? E aí vamos para a reta final, foi tanta coisa bacana e eu fico feliz cada dia que a gente faz o programa a gente aprende alguma coisa. Eu acho que o mais legal é que a gente sempre está aprendendo com o outro, né? Um fala uma coisa, fala outra coisa e a gente vai um insight ou outro, né? E aí a mensagem final é o seguinte, pessoal, refletir, e é o seguinte: ação ou emoção? Amigo síndico, eu acho que o melhor é o equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio nas nossas emoções, temos que ter equilíbrio naquilo que a gente vamos falar e principalmente ter equilíbrio nas decisões que vamos tomar para a nossa vida, porque isso vai impactar em quem a gente vai ser e em o rumo que a gente quer para o nosso destino, para o nosso dia a dia. E eu acho que também assim é o condomínio. Não é o mais barato, mas é o que é melhor para o condomínio, o que é melhor para mim. E a gente tem que ter isso também. Então, amigo síndico, nem ação, nem emoção. É equilíbrio mesmo. Valeu, obrigado, boa noite, fui!